Olá, amantes da pré-história! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pela natureza extinta. Quando pensamos no Marrocos, automaticamente costumamos imaginar uma paisagem completamente desértica e sem vida. Mas isso não é verdade. Apesar das dunas do Saara cobrirem seu território sul, o Marrocos é um país norte-africano diverso, com montanhas, planícies, florestas, estepes, zonas úmidas e até litorais. Além de ter uma biodiversidade rica, com 24 mil espécies de animais e 8 mil espécies vegetais, estando também entre os países com maior diversidade de peixes do mundo. Mesmo assim, apesar de ter uma diversidade marinha incrível atualmente, no passado, há milhões de anos, o Marrocos apresentava uma vida marinha ainda maior, abrigando até mesmo mosassauros. E é aí que entra o assunto do vídeo de hoje. Encontrado nos fosfatos depositados em uma baía rasa do Atlântico Oriental, que inundou o norte da África no Cretáceo Superior e Paleógeno Inferior, que hoje é a bacia de Oulad Abdoun, província de Quiribga. O Thalassotitan atrox era um mosassaurídeo gigante que viveu durante o Maastrichtiano mais recente do Marrocos. Ele era um predador de topo especializado, com um estilo de vida semelhante aos das famosas orcas modernas e dos tubarões brancos, ostentando grande porte, com um comprimento de cerca de 9 a 10 metros e um crânio maciço de 1,3 metros, com dentes e mandíbulas robustas. Essa espécie de mosassauro apresentava um estilo de vida violento. Como bem foi descrito no artigo usado como base para o vídeo, Thalassotitan atrox, um mosassaurídeo predador gigante, esquamata, dos fosfatos do Alto Maastrichtiano de Marrocos. Os espécimes fósseis apresentam diversas lesões que estavam em processo de cicatrização. E o interessante é que estas lesões se assemelham às mordidas que são encontradas no rosto, tanto de mosassauros quanto de lepidossauros. Aliás, isso ocorre também em mandíbulas de crocodilos e tiranossaurídeos. Mas marcas de mordidas são comuns de serem encontradas em fósseis de mosassaurídeos. Elas são encontradas principalmente em espécimes de Mosasaurus hoffmanni, um dos maiores mosassauros já descobertos até hoje, e também em demais espécies como o Prognathodon currii, Clidastes propiton, Platecarpus, Tylosaurus nepaeolicus, Teckansacensis e Pluridens serpentes. No entanto, mesmo assim, entre todas estas espécies, as marcas de mordida são excepcionalmente mais frequentes no Thalassotitan atrox, sugerindo assim confrontos frequentes e violentos com outros répteis marinhos que provavelmente eram membros da mesma espécie que ele. Tais lutas podem ter acontecido devido à disputa por alimento, bem como acesso a fêmeas. Esse mosassauro tinha uma dentição semelhante às das orcas, e possivelmente tinha hábitos alimentares que se assemelhavam às orcas transitórias e aos tubarões brancos. Além disso, foram encontrados nos mesmos depósitos de fosfato fósseis de outras criaturas, como tartarugas marinhas, meia dúzia de espécies de mosassaurídeos, elasmosaurídeos, peixes grandes como o peixe extinto Enxodos, por exemplo, e também diversos tubarões. E muitos destes animais encontrados eram provavelmente presas do Thalassotitan atrox. Esse animal que habitou a vida marinha pré-histórica do Marrocos era inclusive altamente carnívoro, visto que o desgaste dentário em seus dentes tem um grau excepcionalmente intenso, algo que nunca foi encontrado em outros fósseis de mosassauros. Tanto é que os dentes de diversos fósseis desta espécie apresentam quebra e desgaste em um nível semelhante ao que é comumente encontrado em tiranossaurídeos, como o Tiranossauro Rex. Aliás, este mesmo nível semelhante também é encontrado em hienas, que consomem os ossos de carcaças. No entanto, a diferença é que os mosassaurídeos substituíam os dentes ao longo de sua vida, coisa que as hienas não fazem. De qualquer maneira, os fósseis de Thalassotitan continuam a apresentar o tal grau semelhante de desgaste e quebra nos dentes, o que sugere que ele não comia apenas peixes grandes, e sim outras grandes presas ósseas, principalmente outros répteis marinhos. Bem, mergulhando mais a fundo, veremos que foi encontrada nos sítios de Daoui e Sidi Chenani uma abundância de fósseis de vertebrados que apresentam descalcificação dos dentes ou aos ossos causados por ácido. Há fósseis de múltiplas espécies que servem de exemplo, como Halisaurus aramburgi, Gavialimimus almagrebensis, Eremiasaurus heterodontus e um plesiosauro elasmosaurídeo.
além de peixes, claro, que apresentam esta característica única, inclusive as mandíbulas de um peixe da espécie Encodos, com dentes descalcificados, foram encontrados sobre os restos mortais associados de uma tartaruga marinha, sugerindo que ela foi consumida e depois expelida, junto com o peixe. Por fim, os dentes das mandíbulas e crânios fósseis estão danificados por ácido. Ao contrário dos outros dentes que estão soltos e preservam uma camada de esmalte brilhante, é intacta sobre a dentina. Isto nos indica que as condições ácidas dos fosfatos não danificaram os dentes antes ou depois do soterramento. Ou seja, pessoal, a descalcificação ocorreu após a morte, mas antes do enterro, sugerindo assim que estes se tratam de animais que foram ingeridos. Ademais, esta interpretação se reforça justamente pelo fato de que também pode ser visto em vários espécimes que o córtex ósseo foi erodido, o que é consistente com a digestão. Além de que muitos outros ossos apresentam sinais de esmagamento e quebra, como é visto no Gavialimimus, onde as extremidades de suas maxilas se mostram ausentes, indicando que estes foram quebrados antes de caírem no fundo do mar. No entanto, fósseis tão grandes dificilmente podem ter passado pelo trato digestivo de um mosassauro. Portanto, é razoável que eles tenham sido expelidos pelo Thalassotitã, cujos os fósseis abundantes corroboram que ele tenha sido o principal predador de topo da fauna marinha do Marrocos, durante o Maastrichtiano mais recente e autor dos danos causados a estes restos mortais. Até porque os mosassauros eram animais escamados, e estes provavelmente tinham um sistema digestivo semelhante a das cobras e lagartos, que têm a capacidade de produzir pelotas gástricas. Enfim, levando isso em consideração, foi sugerido por analogia a outros répteis que tais fósseis são de animais ou parte de animais que foram digeridos pelo ácido do estômago e depois vomitados. Aliás, pessoal, o formato do crânio do Thalassotitã aumentou a força que suas mandíbulas poderiam exercer e suportar, devido ao seu rosto curto, que conseguiu ampliar a resistência do crânio à flexão, bem como expansão da força de mordida. Embora a movimentação de sua cabeça tenha sido provavelmente rígida, em decorrência destes fatores, ele apresenta dentes com formatos adaptados para resistir a grandes forças ao morder presas grandes, semelhantes aos dentes das orcas transitórias. Segundo o artigo, este mosassauro era um parente próximo do Prognathodon curi e pertencente ao clado Prognathodontini. O Thalassotitã e seus parentes se distribuem do Maastrichtiano da África, Europa, Oriente Médio e América do Sul. Finalmente, nos fosfatos em que o Thalassotitã atrox foi encontrado, também foram achados pelo menos 10 espécies de mosassauros, além de serem leitos ricos em tubarões, peixes, plesiosauros, tartarugas marinhas, crocodilomorfos e pterossauros. Até mesmo dinossauros foram encontrados, embora sejam raros. Toda esta diversidade de mosassauros e predadores de topo sugere contra o declínio do ecossistema antes da grande extinção do Cretáceo Superior, indicando assim faunas marinhas diversificadas e especializadas. Agradecemos a você por ter mergulhado conosco para além das dunas de areia que cobrem o Marrocos e ter explorado a extraordinária vida marinha do Cretáceo Superior que já reinou em suas águas. Se você gosta de saber sobre os animais pré-históricos, sejam eles os mamíferos gigantes da Era do Gelo ou os incríveis dinossauros, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Continue a se aventurar conosco pelos vestígios de um mundo que um dia já foi a magnífica pré-história.